Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. E para a aula de hoje iremos falar sobre reprodução, a reprodução dos seres vivos. A diversidade de organismos vivos na Terra é impressionante, assim como a variedade de modos de vida e de reprodução. Os modelos reprodutivos apresentados pelos seres vivos, apesar de serem variados, podem ser agrupados em dois grandes grupos, que são reprodução assexuada e reprodução sexuada. Na reprodução assexuada não há envolvimento de gametas, o que impede a variabilidade genética. É um tipo de reprodução relativamente simples, muito mais rápida do que a reprodução sexuada e que gera indivíduos idênticos àqueles que os originam. Nesse caso, existe apenas um único ser parental. Existem vários mecanismos de reprodução assexuada, a saber, que são divisão binária, também chamado de bipartição, fissão ou cisparidade. É um modelo de reprodução em que um indivíduo divide-se ao meio, dando origem a um descendente idêntico. Esse processo de reprodução é comum entre bactérias e protozoários. Brotamento. Esse é outro mecanismo de reprodução assexuada. E ele consiste em brotos que surgem na superfície de um organismo e formam outro indivíduo. Esse broto pode soltar-se ou permanecer conectado ao organismo adulto, o que ocasiona a formação de colônias. A reprodução por brotamento ocorre com frequência em quinidários e também ocorre em algumas espécies de plantas. Esporulação. No processo de reprodução por esporulação, são formadas células reprodutoras especializadas que são liberadas e germinam quando encontram um ambiente favorável. Essas células, denominadas de esporos, são capazes de gerar outro indivíduo. A produção de esporos é observada em fungos, algas e protozoários. Fragmentação. Um novo organismo forma-se a partir do fragmento de outro. Esse processo, comum em alguns invertebrados, pode ser observado, por exemplo, em planárias. Propagação vegetativa. Semelhante à fragmentação, entretanto, é típica das plantas. Nesse processo, um pedaço de caule ou raiz é suficiente para dar origem a outro indivíduo. Como exemplo de organismo que se reproduz por propagação vegetativa, temos a bananeira e a cana-de-açúcar. Partenogênese. Nesse tipo de reprodução, o gameta feminino é capaz de se desenvolver sem precisar de um gameta masculino. Como exemplo de organismos que se reproduzem dessa forma, podemos citar as abelhas e algumas espécies de peixes, anfíbios e répteis. E agora falaremos um pouco sobre a reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, diferentemente da assexuada, existe a presença de gametas e, por essa razão, ocorre a variabilidade genética.
Nesse caso, observa-se a formação de um organismo diferente nos progenitores, uma vez que é resultado da combinação dos cromossomos presentes em cada gameta. Esse tipo de reprodução é observada, por exemplo, na grande maioria dos animais, inclusive nos seres humanos. Irei passar um videozinho pequeno aqui mostrando como que funciona a reprodução sexuada. Opa, e aí? Nosso vídeo de hoje é sobre reprodução sexuada. Então, roda a vinheta. E vamos ao vídeo. Na última aula, que está aqui em cima, falamos sobre a reprodução assexuada, aquela que não tem troca de gametas nem variabilidade genética, e que é feita principalmente por seres unicelulares. Na reprodução sexuada, então, ocorre a troca de material genético entre seres da mesma espécie, originando indivíduos, que são os filhos, semelhantes aos pais, mas não idênticos. Essa forma de reprodução é a mais utilizada por grande parte dos seres vivos, como os mamíferos, as aves, os répteis, os anfíbios, os peixes, inúmeras espécies de gimnospermas e angiospermas e ainda espécies de fungos. Mesmo algumas espécies que fazem reprodução assexuada, elas podem fazer a reprodução sexuada, como é o caso das briófitas, que são os musgos, as pteridófitas, as samambaias, e os quinidários, como as águas-vivas, por exemplo. A reprodução sexuada exige um investimento maior de energia para os indivíduos, porém ela tem grandes vantagens para a espécie. Uma dessas vantagens é permitir que os filhos sejam geneticamente diferentes dos pais, garantindo uma maior facilidade de sobrevivência no planeta, uma vez que o ambiente está em constante transformação. Se no planeta Terra não ocorressem tantas modificações assim, a reprodução assexuada seria bem mais vantajosa, pois todos os seres teriam exatamente as mesmas características e se multiplicariam rapidamente. Isso já seria suficiente. E eles não precisariam desenvolver adaptações para essas mudanças ambientais. Lembre-se, na natureza, sobreviver depende do seu patrimônio genético. E o que permite ter um patrimônio genético variado? A troca de material genético que ocorre durante a reprodução sexuada. De forma geral, na reprodução sexuada dos animais, a fêmea produz um gameta chamado óvulo e o macho um gameta chamado espermatozoide. Assim, o espermatozoide tem que encontrar o óvulo para ocorrer a fecundação e formar um novo ser. Para que o espermatozoide encontre o óvulo, cada espécie possui suas estratégias de cruzamento. Quando o espermatozoide sai de um indivíduo e vai para o outro, podemos chamar isso de fecundação cruzada. E essa fecundação pode ser dentro do corpo da fêmea, aí chamamos de fecundação interna, e se ela acontecer fora do corpo, chamamos de fecundação externa. Porém, em algumas espécies de animais, um único indivíduo tem aparelho reprodutor masculino e feminino. Quando isso ocorre, chamamos de ser vivo hermafrodita, ou seja, o mesmo indivíduo produz os dois tipos de gametas e pode fazer autofecundação. Etimologia da palavra hermafrodita. Ela tem a sua origem no grego, hermafroditos. O termo é a junção dos nomes de dois deuses, Hermes, o deus do intelecto e da comunicação, e Afrodite, a deusa da sensualidade e do amor. Na mitologia grega, o personagem Hermafrodita possuía os dois sexos e era filho de Hermes e Afrodite. Nos seres hermafroditas, eles podem fazer fecundação cruzada, como é o caso das minhocas e dos caramujos, ou fazer autofecundação, como é o caso de alguns vermes, como a tênia. Então é isso. Vamos para o desafio? A pergunta é: qual é o mamífero que consegue ter até 32 filhotes numa única vez? O tanreque, o cachorro vinagre ou o sagui pigmeu? Quem respondeu o tanreque acertou. Ele é um mamífero insetívoro da ilha de Madagascar, possui espinhos pelo corpo e tem hábitos noturnos, e pode atingir até 40 centímetros de comprimento. E aí, gostou? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e segue a gente no Instagram @fansdamente. Até mais! A reprodução é uma das características
que diferem os seres inanimados dos seres vivos. Ela consiste no processo em que um ou mais organismos produzem descendentes, passando a eles uma cópia de todos ou de alguns de seus genes. Assim, a reprodução é imprescindível para a manutenção das espécies. Ela costuma ser dividida em duas categorias: reprodução assexuada e reprodução sexuada. Outro tipo de reprodução também que se enquadra na assexuada é a pedogênese. A pedogênese ocorre geralmente em indivíduos em estágio larvário. Estes podem dar origem a novas larvas por células não reprodutivas. Um grande exemplo disso é o caramujo. Algumas espécies apresentam indivíduos do sexo masculino e outros do sexo feminino. Essas espécies são chamadas de dioicas, porque os sexos são separados. A fecundação entre eles pode ser interna ou externa. Espécies que apresentam os dois sexos em um mesmo organismo são chamadas de hermafroditas ou monóicas. Elas produzem tanto gametas masculinos quanto femininos. Podem fazer autofecundação, ou seja, o espermatozoide fecunda o óvulo da mesma planta. Poliembrionia. Durante a mitose, cada célula pode dar origem a um novo indivíduo. O resultado desse caso especial de reprodução é o nascimento de dois ou mais seres, muito semelhantes e do mesmo sexo. Gêmeos univitelinos são formados por este processo. Poliovulação. Gêmeos bivitelinos são resultantes de poliovulação. Esta ocorre quando a fêmea libera mais de um óvulo durante a ovulação, estes sendo fecundados por espermatozoides distintos. Assim, os indivíduos são geneticamente diferentes. Achei um material também que fala um pouco sobre os cuidados com a prole. Todo comportamento materno ou paterno de cuidados com a prole é chamado de cuidado parental. O cuidado parental aumenta a probabilidade de sobrevivência dos filhotes e, consequentemente, aumenta o sucesso. O cuidado parental pode ter início antes mesmo do nascimento da prole. É o caso do preparo de ninhos, tocas e outros abrigos para receber os filhotes ou ovos. Muitos pássaros incubam seus ovos sentando sobre eles ou mantendo-os entre os pés para protegê-los do frio e garantir que os embriões permaneçam aquecidos. Existem vários tipos de cuidado com a prole. Entre eles, monogamia. Geralmente, tanto o pai como a mãe cuidam da prole, muito comum nas aves. Poliginia. O cuidado parental costuma ser realizado pela fêmea. Este é o caso da maioria das espécies de mamíferos. Poliandria. Comum que apenas os machos apresentem comportamentos de cuidados com os descendentes. Este é o caso dos cavalos marinhos. Poligamia. Qualquer um dos sexos pode realizar o cuidado parental, sendo também comum a ausência desse tipo de comportamento. Exemplo, peixes. E é isso. Espero que tenham aprendido um pouco sobre reprodução. Espero vocês também para a próxima aula. Um forte abraço do professor Júlio e até a próxima. Tchau, tchau!